Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula dessa semana vai falar então sobre a independência do Brasil. Nós já vimos que Dom João VI vem para o Brasil fugindo de Napoleão. Aqui ele faz muitas mudanças, mas ele teve que voltar para Portugal. E agora, como fica a Terra Brasilis? Como fica o Brasil nessa situação? É o que a gente vai ver na aula de hoje. E para a gente começar então, vamos dar uma olhadinha nessas bandeiras. Pois é, olha só, gente, as 4 bandeiras do Brasil. Brasil Imperial, que aí foi até 1822, né? A primeira bandeira de setembro de 1822 a dezembro, mas aí no ano, em dezembro, a partir de 1º de dezembro de 1822, foi até 1889 essa outra bandeira aqui, que é a bandeira do Império, bandeira verde e amarela. Olha que interessante, na coroa aqui, ó, saiu o vermelho e entrou o verdinho aqui, né? Muito legal. E aí, a nossa primeira bandeira da República, né, de 15 a 19 de novembro de 1889, foi pouco tempo, mas era uma bandeira que fazia muito parecida aí, né, com a bandeira dos Estados Unidos, na sua forma de ser. E aí depois, claro, a nossa bandeira, que está aí desde 19 de novembro de 1889, a bandeira nacional, a nossa bandeira até hoje. Mas como foi esse processo de Brasil, né, se tornar independente? Desde quando o Brasil existe? Será que o Brasil existe quando ele foi encontrado pelos portugueses? Claro que não, né? O processo de formação do Brasil era muito mais complexo do que isso, e aí nós vamos entender que será que a história do Brasil começa em 1500 ou a história do Brasil começa com a proclamação da República, com a independência, melhor dizendo? Porque até 1822 o Brasil era Portugal. Então a história do Brasil mesmo, ela vai começar em 1822, quando o Brasil se torna Brasil. Antes, você é apenas uma colônia portuguesa. Tanto é que, se você for a Portugal, os documentos estão lá do período colonial, muita coisa. Quem vai estudar isso mais a fundo precisa muitas vezes até se dirigir a Portugal para lá ter documentos, porque é a história de Portugal. A colônia brasileira pertencia a Portugal. Mas, a partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil se declara independente dos portugueses. Vamos ver como é que foi essa história? Só para relembrar, então, a família real vem para o Brasil em 1808, fugindo do Napoleão, e aí a família real transfere a corte, o Brasil se torna então capital do império, o negócio muda, o Brasil fica no status legal, mas o Dom João tem que voltar para Portugal. Ele precisa retornar para Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto, de 1820, 1821, ele volta para lá, né? E aí tem um negocinho aí, né? Umas tirinhas para você ver que legal. A corte portuguesa precisava fugir antes que os franceses chegassem a Lisboa. Ai, Jesus, fugir para onde? O Brasil é bom nessa época do ano. Falando aí da vinda da família real. E aí, em março de 1808, o príncipe regente Dom João chega com parte da coroa portuguesa ao Rio de Janeiro. Chegaria em janeiro na Bahia, em março a cidade maravilhosa. Mas essa vinda da família real, então, ela afeta vários acordos e traz autonomia para a colônia. A abertura dos portos, nós já vimos isso, mas a criação do Banco do Brasil, de uma imprensa aqui, o jornal, universidades, vários sistemas comerciais são criados. Isso trouxe muita autonomia para o Brasil. O Brasil ficou numa situação muito boa, as elites comerciantes estavam todos felizes, mas de repente Dom João tem que voltar para Portugal. Com a Revolução Liberal do Porto, ele é obrigado a voltar. E aí, justamente essa independência do Brasil acontece, então, justamente na medida em que essa elite brasileira percebe
que os portugueses lá, eles querem que o Brasil volte a ser colônia. Já falamos sobre isso. Que o Brasil volte ao status de colônia. Isso significava perder a autonomia conquistada, significava perder vários benefícios econômicos, políticos, administrativos conquistados com a vinda de Dom João para o Brasil. Então, dessa forma foi criado o quê? O Clube da Resistência, que era uma elite que agora estava reunida, disposta a lutar no sentido político e, claro, militar, se for necessário, pela independência do Brasil, por causa do bem do povo e tudo mais. Não, nada disso. Por causa do bem dessas elites mesmo. Estavam muito bem de vida, ganhando muito dinheiro, e um retorno a ser colônia mudava tudo isso. Ok? Então, um resumo aqui só para você entender, a gente vai investigar um pouquinho mais, mas esse resumo aqui ele é muito importante. Então, em janeiro de 1822, Dom João, lá em Portugal, aquelas elites portuguesas exigem que Dom Pedro também volte, porque Dom Pedro ficou, Dom Pedro I, que se tornou Dom Pedro I, ele ficou no Brasil. Porque Dom João tinha uma estratégia. Se é para a gente perder o Brasil, que seja para você, que fique com você, que fique na família, né? Então, Dom Pedro ficou. Só que aí começou muita pressão para Dom Pedro voltar também. Para Dom Pedro, que lá é Dom Pedro IV, tem até uma estátua bonita, né? Tirei uma foto lá na estátua do Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I. E aí, essa cobrança, essa pressão para que Dom Pedro voltasse a Portugal faz com que em janeiro Dom Pedro decidisse ficar no Brasil. É o famoso dia do fico. Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Dom Pedro decidiu ficar, as elites trabalhando já para um processo de independência. Quando foi em junho, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição para o Brasil. Quer dizer, Dom Pedro agora já está totalmente consciente. Nós vamos, então, declarar a independência do Brasil. Precisamos fazer uma Constituição. Só que em setembro, ele viaja para o litoral. Ele tinha uma amante lá. Isso era um sem vergonha. Ele era um danado. Ele tinha um apelido chamado de Fogo Foguinho. É, isso mesmo. A Domitila, Marquesa de Santos, era amante dele. Dom Pedro não era gente boa, agredia a esposa dele, traía a esposa dele, não era gente boa, tá? O PP2, Dom Pedro II, esse era gente boa, esse era mais gente boa, a gente vai falar dele em outro momento. Mas quando ele retorna, ele está retornando de viagem do litoral, quando ele chega em São Paulo, às margens do caudaloso, gigante rio Ipiranga, chega uma carta para ele, dizendo que ele é obrigado a voltar para Portugal. Então ele lê aquela carta no seu cavalo branco, desembanha a espada e com a voz bem forte, ele diz: independência ou morte. Pois é, não foi nada disso que aconteceu. Primeiro que o rio Ipiranga não era um riozão, era um riachinho, beleza? Segundo que, na verdade, dizem alguns historiadores que ele parou perto do riacho porque ele não estava bem da barriga. Já imaginou, né? Parou ali na beira do rio para, né, pensar um pouco na vida. E aí, quando chega a carta, é como se ele dissesse: bom, gente, ou agora a gente vai ter que tomar uma decisão. E a decisão foi política, totalmente orquestrada, inclusive pela Inglaterra. E aí eles então vão declarar a independência do Brasil. E aí, em dezembro, Dom Pedro é coroado o príncipe do Brasil, né? Imperador do Brasil, e aí é fundado o primeiro reinado no Brasil do Império, que vai durar de 1822 a 1889, com Dom Pedro I e Dom Pedro II. Bom, vamos tentar entender aí. Será que essa independência aconteceu de maneira pacífica, como pensam? Tal. Não, gente, não foi bem assim também, né? Foi um acordo político, mas teve gente que não gostou. Por exemplo, as províncias do Pará, da Bahia, do Maranhão, da Cisplatina, que é lá na região onde hoje é o Uruguai. Eles, lá no sul do país, né?
Eles não queriam independência, eles se mantiveram fiéis a Portugal, porque as elites portuguesas estavam ali, né? E eles, não, a gente não quer, nós estamos fiéis a Portugal. Então, Dom Pedro I teve que organizar um exército, uma força militar, que aí foi o exército para lá, a força militar foi para lá. E diversos conflitos que se estenderam, gente, por 2 anos. 2 anos de guerra. Né? Não era aquela guerra absurda que tomou o país todo, guerras localizadas, mas esses conflitos duraram cerca de 2 anos para que o Brasil, para que Dom Pedro conseguisse sufocar então os rebeldes que não queriam a independência, ou, aliás, os fiéis a Portugal que não queriam a independência. E aí, quando todas as províncias foram conquistadas pelas tropas brasileiras, Dom Pedro garantiu o controle do território e aí a independência estava se encaminhando para a sua consumação. E aí Portugal aceitou negociar então o reconhecimento da independência brasileira, mediada pelos ingleses, né? Os ingleses que fizeram, olha só, inglês é danado, né? Eles eram amiguinhos de Portugal, ajudaram o Brasil a se tornar independente, porque inclusive eram generais ingleses para lutar ao lado dos brasileiros contra os portugueses aqui. Olha que danados, eles tinham interesses comerciais com o Brasil, tanto que ganharam muito dinheiro no Brasil aqui, né? Então, quais são as consequências da independência do Brasil? Bom, o país se tornou soberano e organizou-se numa monarquia. Diferente de todos os países da América do Sul, que se tornaram repúblicas, o Brasil se tornou monarquia com o Dom Pedro I sendo o nosso primeiro imperador. Gente, eu acho muito legal isso, né? Muito legal. Eu sei que talvez se fosse república, a história seria diferente, muitas coisas seriam diferentes. Mas o período monárquico brasileiro, eu não sou um monarquista, tá, gente? Ou seja, eu não sou um defensor de que a monarquia tem que voltar. É preciso dizer isso porque tem muita gente defendendo. Não, nada disso. Mas a gente precisava estudar mais, com menos preconceito, o período da monarquia no Brasil, né? Existe muito preconceito. Quando um historiador vai estudar a monarquia, já vai cheio de ranço. Então ele não consegue enxergar nada bom naquilo. Não é bem assim. A gente precisa tentar se livrar o máximo possível dos preconceitos para poder estudar um período histórico. Então, acho que seria interessante a gente estudar mais para entender melhor o período monárquico e fugir daqueles discursos já batidos, né? Que a monarquia foi só uma sem vergonhice, só as elites se davam bem, tal. Ainda que isso seja verdade, mas como é que acontecia tudo isso, tá bom? Então Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado como Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822, mas vai durar pouco tempo. Ele de alguma forma vai ter que retornar a Portugal, porque o pai dele morre, e a sucessão do trono português, por isso lá ele é Dom Pedro IV, a sucessão do trono português é muito complicada, a gente vai falar disso depois. E aí ele vai deixar o filhinho dele aqui, mas isso é uma outra história. Bom, ainda dentro das consequências, o primeiro reinado do Brasil, que vai durar de 1822 a 1831, porque o Dom Pedro I é obrigado a voltar. Outra consequência da independência foi um endividamento do Brasil. O Brasil já nasceu devendo, gente, porque foram 2 milhões de libras que o Brasil teve que pagar como indenização para se tornar independente. Então, já nascemos devendo, com dívida externa. Oh, meu Deus, que tristeza. Pois é, galera, é isso aí, a aula de hoje. Só para falar brevemente, as nossas aulas elas são rápidas, são bem introdutórias, né? Não temos como aprofundar exaustivamente os assuntos, porque isso daria muito tempo. Ok? Tchau, tchau. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau, gente.